Alexandre Carneiro de Souza, professor universitário e sociólogo. Uma breve abordagem sobre a primeira teoria sociológica da realidade. A primeira tentativa de analisar a realidade social é o positivismo de Augusto Comte. Trata-se de um esforço de tentativa de leitura dos acontecimentos que incidiram durante aproximadamente 2 séculos sobre o continente europeu, transformando significativamente a velha sociedade numa nova sociedade com perspectivas de alteração do comportamento cultural em todos os aspectos da vida coletiva. O positivismo nasce sob essa pressão. De fato, as grandes mudanças na sociedade europeia dos séculos XV, XVI e XVII e início do século XVIII apanham, deixam despreparadas e surpreendem as lideranças desta sociedade. Há, portanto, uma exigência significativa para que as leituras sejam feitas e sobretudo, o conhecimento acadêmico se debruce sobre essas temáticas. É tarefa e missão da teoria positivista, portanto, propor um quadro de racionalidade desses acontecimentos e delinear caminhos que possam subsidiar as instituições em tomada de posições no campo da gestão dessa nova realidade social. Portanto, o positivismo nasce dentro de um contexto de pressão. Por outro lado, a teoria positivista ela levanta quatro grandes bandeiras. Primeiramente, o positivismo entende que os acontecimentos sociais são regidos por leis naturais. Em segundo lugar, para o positivismo, o método de estudo dos fenômenos sociais é o mesmo método de estudo dos fenômenos da natureza. Em terceiro lugar, o positivismo defende e propõe o conhecimento objetivo da realidade social. E, em quarto lugar, o positivismo levanta uma bandeira anticlericalista, entendendo que o conhecimento científico precisa se dissociar dos dogmas e das crenças religiosas. São essas quatro grandes propostas levantadas pelo positivismo. A análise dessas propostas, sobretudo das 3 primeiras que eu mencionei, influenciam muito para o fato de, quando se fala das teorias clássicas da sociologia, se menciona o materialismo histórico marxista, o funcionalismo durkheimiano e a sociologia compreensiva de Max Weber, e o positivismo não tem assento nessa classificação. Portanto, a sociologia reconhece 3 teorias clássicas, e entre essas teorias clássicas o positivismo não está. E isso não significa dizer que o trabalho de Comte não tenha sido importante, porque na verdade foi. Comte fala quando ninguém tinha falado e se esforça para fazer uma leitura dos acontecimentos quando ninguém ainda havia se pronunciado. Portanto, é um método que não pode se tirar de Augusto Comte. Mas, a bem da verdade, deve-se dizer que, a despeito do pensamento do Comte ter objeto, mas efetivamente não tinha método. O objeto era um objeto eminentemente sociológico, mas o positivismo faz uso de um método que não lhe é próprio. Usa o método das ciências naturais, e nesse aspecto nós lidamos com a ciência híbrida, porque ela tem objeto, mas não tem método. E me parece que isso é radicalmente fundamental para que o positivismo não tenha encontrado assento entre as consideradas teorias clássicas da sociologia. Bom, ao se manifestar como uma linguagem científica, como uma leitura acadêmica da realidade social, o positivismo não está só. Ele não reina num ambiente isoladamente, porque anteriormente a ele já existiam 2 grandes escolas, o pensamento conservador e a escola iluminista. A questão é como o positivismo vai estabelecer relação com essas 2 escolas antecessoras. Eu diria que o positivismo kantiano tanto vai estabelecer convergência como divergência com ambas as escolas.
quer ver, me entenda. O positivismo convergia com a escola conservadora no que dizia respeito ao estabelecimento e à defesa da ordem, mas divergia do conservadorismo em relação à tese de uma ordem sem progresso. O positivismo convergia com a filosofia iluminista no que dizia respeito à defesa do progresso e, ao mesmo tempo, divergia desse iluminismo no tocante à defesa de um progresso que prescindia da ordem. Nesse aspecto, a nova ciência, a nova visão sociológica, tanto estabelecia convergência e divergência com os conhecimentos que já estavam estabelecidos na Europa. Muito bem, Kant é um pensador sério e bem intencionado, médico, filósofo e matemático de 1598 a 1857. Eu diria que enquanto existir ciência, enquanto houver análise sociológica, há uma descoberta, há uma contribuição contínua que, na minha opinião, vai permanecer durante muitos e muitos anos. Kant propõe aquilo que a gente poderia chamar de fenômenos essenciais da sociedade. Eu gosto muito disso e percebo que Kant ele atinge um grau de lucidez significativo nesse aspecto. Para o pensador francês, a sociedade estrutura-se sob esses dois eixos. Ou ela está no dinâmico ou ela está no estático, ou seja, para onde quer que nós olhemos, para o social, qualquer que seja o objeto da nossa análise, ou você tenderá a identificar um fenômeno estático ou um fenômeno em movimento. Ou seja, são duas leis significativas, e de fato isso me parece muito convincente e muito real. Acontecimentos como a moda, como a política, como a comunicação e a arte não podem ser entendidas da mesma forma como se compreende, por exemplo, as estruturas de legiferação, a estrutura jurídica, que são fenômenos sociais que passaram por um processo de um congelamento, que alcançaram um certo estatuto de durabilidade. A gente pode concordar com muita certeza que existem coisas na sociedade que têm um caráter duradouro e outras coisas que aparecem para rapidamente exercer um papel e depois desaparecerem, ou fenômenos cuja missão implica numa constante variação ao longo da sua história. Kant percebe isso e, portanto, ele vai afirmar essas duas leis essenciais, ou seja, a lei do dinâmico e do estático. Uma das questões importantíssimas analisadas e que chama a atenção da visão de Augusto Comte, proposta na teoria positiva da realidade social, é a crença na marcha progressiva da história. Nesse sentido, é interessante que se ressalte que, para Comte, a sociedade humana está determinada linearmente a progredir. Ele, inclusive, estabelece uma progressão da sociedade humana em 3 etapas. Para Augusto Comte, a sociedade se inicia numa dimensão religiosa e teológica, avança para uma dimensão metafísico-filosófica e, finalmente, alcançaria o seu ápice num patamar científico-tecnológico. É isso que nós entendemos ser a concepção da marcha progressiva da história. É inegável que essa percepção positivista ela está, em grande medida, alimentada pela visão evolucionista, que vai nascer primeiramente na biologia, depois vai se fixar na filosofia, chega na sociologia e depois vai para a antropologia. A Europa está vivendo uma febre evolucionista e a teoria sociológica positivista nascente, ela vai de alguma forma estar afetada por essa visão. Eu diria que o positivismo nada mais é do que uma transposição da visão evolucionista para o território da análise sociológica. Muito bem, o positivismo tem uma contribuição significativa
para o estudo da sociedade, sobretudo quando esse pressuposto analítico é direcionado para o estudo das instituições. No entanto, é verdade que o âmago dessa visão padece de uma certa incoerência, de uma visão estanque da sociedade. A sociedade é vista como um projeto que pode ser milimetricamente medido e que pode ser analisado em termos de resultado a partir da consideração de que há um sistema perfeito, bem constituído, cujos movimentos podem ser entendidos e previamente analisados. O positivismo é a primeira abordagem sociológica da realidade, nasce de fato com a missão de propor um quadro de racionalidade ao processo de mudança em curso na Europa, e a contribuição de Comte de fato é significativa. No entanto, é fundamental que, para a análise da sociologia contemporânea, e sobretudo para estudantes que estão incursando no território da análise sociológica, é importante conceber e identificar aquilo que pode de fato contribuir e quais aspectos do pensamento positivista deveriam ser colocados em críticas e relidos e possivelmente saneados para uma visão coerente da realidade social que considere a natureza particular e intrínseca do fato social. E, nesse sentido, é necessário que leis sociológicas, intrinsecamente sociológicas, sejam aplicadas para o estudo da realidade social. Então, é com muita satisfação que eu apresento esses breves pontuamentos que efetivamente podem orientar significativamente para a leitura da tese positivista como sendo a primeira abordagem da realidade social.